Muito bom dia! Agora são 10h51, horário do Japão, manhã de quarta-feira, 6 de novembro, não outubro, eu ia falar outubro. 6 de novembro, finalzão de ano tá chegando aí, e estamos começando o Restart Podcast de hoje, e ao meu lado, Thiago Riga. Bom dia, Tiagão! Ei, bom dia, Luciana. Hoje a gente está com uma convidada especial, a Sim, Luciana Mishima. Bom Seja dia, bem-vinda. muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Me desculpa o atraso, né? Imagina, Viu, galera? A gente tá sim, 10h51 agora, é né? Tava 10h51, marcado para é, 10h30 até. 10h30. Pedir para você chegar um pouquinho mais cedo, né? Uns 20 minutos, só que a gente acabou se atrasando aí. Atrasando um pouco. Mas E a Luciana Mishima, que vai falar de estética natural, terapia holística, né? E de como transformar a autoestima feminina, né? não só feminina, tá? Por favor, Os homens também? os homens Ah, também, estamos incluídos, então. tô Que curioso, tô beleza. curioso para com saber. certeza. Luciana, muito bom dia, prazer em recebê-la aqui no nosso podcast. Eu que agradeço realmente a oportunidade de poder falar de uma coisa tão grandiosa, né? Como a beleza. Tem uma frase que eu trago comigo da Chanel Coco que fala: a beleza começa com a sua mudança. Sim, Isso é uma coisa interessante, né? Porque todo mundo tá ligado na beleza, mas o que que é a beleza? É saber manifestar essa beleza. Então, é isso que eu tento fazer, não só para os homens, para as mulheres, mas como para os para homens os homens também. também. Porque os homens hoje, eles estão em procura Sim. disso, né? Tá em alta, né, isso, né? Tá. O homem tá procurando se cuidar melhor Se cuidar também, melhor, né? né? E isso é muito bom também, não só a mulher, mas o homem hoje em dia também vem se cuidando melhor, né? Nos tempos de hoje, né? E Luciana, ela contando aqui que faz 32 anos já de Japão, né, Isso, Luciana? 32 anos. Na verdade, é 31, porque Ah, meu filho vai fazer 32. Não, pera. É isso, não, é 32 mesmo, porque meu filho vai fazer 33. Então ele veio com 11, nós viemos, ele estava com 11 meses e desde então eu tô aqui sim, direto. Dizem que quando completa 33 anos, passa por um processo espiritual na vida, né? Exatamente. Me diz uma coisa, e a terapia holística tem a ver com esse lado espiritual? Sim, porque a terapia holística, ela pega vários tipos de terapia. E eu, dentro da terapia holística, trabalho com a aromaterapia e a massoterapia, ou seja, mexendo com o corpo e a estrutura emocional e espiritual da legal. pessoa. E há Ma- quanto tempo você trabalha com Então, isso eu estava, hoje de manhã, eu estava fazendo uma análise. Eu entrei nessa área da estética, vamos estética? dizer Aham. assim, em 2006. Vai indo para quase 20 É, anos, né? São 18 anos. 2006 é quando eu 2006. tava vindo pela primeira vez morar aqui no Japão. Hum. É, Então, eu entrei na parte de manicure primeiro. manicure. Ah, tá. Manicure. Eu comecei a cuidar das mãos primeiro e dos pés. Na verdade, eu prefiro muito mais cuidar dos pés do que das mãos, porque o pé ele te leva para qualquer lugar Sim, e a mão, todo mundo acha que tem que estar linda, maravilhosa e esquece do pezinho que sim, faz você né? caminhar, Uhum. né? Então, eu entrei nessa área primeiro em 2006 e aí fui me apaixonando, fui Entendi. descobrindo a A massagem, massagem. a limpeza facial, e aí fui entrando cada vez mais E hoje profundamente. quem procura mais, o homem ou a mulher, assim, nessa... O homem, ele ainda é muito medroso. Tem um pouco de, É, né? ele Medo um não pouco. gosta de ser visto se cuidando. Então eu tenho um espaço justamente fechado por causa disso. Aham, Que aí o homem pode entrar e ninguém vai ficar sabendo. aham. Então, a mulher procura mais. Só Aham. que o homem, ele incentiva a mulher a se cuidar. Porque eu tenho muitos clientes que ligam Hum, marcando para suas pra- mulheres, que legal. né? Ao invés deles marcarem para Para ele, eles eles, marcam para marca as para as esposas, mulheres. né?
Bacana Tinha isso. muito preconceito, né? Tinha também Tipo, essa, tinha essa. metrosexual, É. é coisa de... Principalmente por causa da massagem. Quando Aham, fala em massagem, já aham, fica assim: ah, o homem vai fazer massagem. Que massagem ele vai Né? aham. fazer? Então vai para aquele outro lado também, além de ser, ah, ele se cuida, é metrosexual. Não é por aí. Porque tem Não é homens que mesmo. cuidam dos pés, das unhas, né, das unhas dos pés, das mãos, da pele, né, Da pele. então isso, né, gera um pouco ainda de preconceito ainda de algumas pessoas, né, nessa Gera. parte, né. É engraçado que aqui no Japão não existe esse É, né. preconceito. O japonês, ele se Se cuida, cuida, né? Se se cuida cuida. bastante, é. O meu filho, ele tem 33 anos, ele faz depilação, Olha que legal. né? Então é bem interessante Aham. esse lado. O meu neto mais velho chega em casa, ele só fala japonês, então ele fala: Bah, eu quero massagem, Massagem. que eu estresso e paz, Ah. e pai hétero. Aí eu vou lá e faço massagem. Quer dizer, se a gente já vem ensinando desde pequenininho, não tem essa. Aham, entendi. E a terapia holística? Então, a terapia holística, ela entra justamente Justamente aí, né? Ela trabalha toda a emoção da da pessoa, pessoa. todo o bem-estar dela, toda a segurança, e aquela insegurança fica ali Guardar. guardadinha, você Aham. vai conseguindo colocar para fora, ela vai falando, ela vai Sim. aumentando a autoestima, né, com as diversas áreas. Ela tem a parte de tarô, de Uhum. cristais, de cromatologia, várias partes dentro da terapia holística. Mas, como eu disse, eu sou mais focada na parte da aromaterapia, Aham. que a aromaterapia, ela entra com a terapia através dos aromas, Aham. que é tanto no uso tópico como olfativo. É porque esse negócio de holístico, o pessoal ele acredita mais naquilo que dá efeito, né? No caso, por Exato. exemplo, um óleo, a gente sente um cheiro, a gente dá uma relaxada, né? É uma maneira que a gente já sente. Sim. Já, por exemplo, que tu comentou no tarô, a pessoa tem aquela, né? O que que é isso? Será que funciona? Então, na parte do aroma é mais Aceitável. aceitável, né? E como é que surgiu esse interesse pela holística, as coisas Holística. Então, holísticas? eu em 2008, eu fui fazer uma reciclagem de manicure. Hum. Aí na escola que eu estava fazendo a reciclagem tinha a parte de aromaterapia. Só que tudo em japonês. Aí eu falei, como que eu vou estudar isso, né, gente? Meu japonês não Uhum. é fluente. Então eu comecei a estudar por fora e com a pandemia, olha, de 2008 até 2020 eu tive Uhum. que esperar. Em 2020, quando surgiu a pandemia, abriram muitos cursos online no Uhum. Brasil. Ah, é. Uhum. Deu aquela expansão, não só no É. Brasil, como no No mundo, mundo, né. né. E aí de 2020 para cá que eu fui atrás de Aham. para poder saber certinho, porque toda a parte da aromaterapia tem uma química dos óleos, tem a forma certa de se usar, Uhum. não é para qualquer um, não é o que é bom para mim, pode não ser bom para Isso. Aham. você. Aham. Então, como eu diria, é bem individual. Aham. Como eu falei, né, a aromaterapia tu já sente, tipo, né, Hum. passa uma menina cheirosa já, Né. nossa, que Sim, cheirosa. é o que a É, gente fala. O que que remete ao aroma? Um um perfume. perfume, Aham. Aí eu posso até fazer uma pesquisa aqui com vocês. Qual o primeiro aroma que vocês lembram da vida? né. Boa pergunta. Boa Você pergunta lembra, mesmo. não? Não, Não veio na cabeça agora. agora não Mas vem. puxa ali, ó. Só respira e puxa o Ó, aroma. cheiro de terra molhada, É, de também. chuva. Chuva, exatamente, é. Não Lembrei é? agora. Aí, então, voltando para isso, né? Aromaterapia, a gente
sente o cheiro e já muda a nossa sensação, até o estado, Muda. né? Muda o nosso estado. Aí, por exemplo, eu sou das exatas, né? Eu fiz engenharia civil e não acreditava, só acreditava naquelas coisas que era exato, se não é, ou ou não é, não é. Aí, eu achava muita simpatia esse uso dos sais. Por exemplo, a aromaterapia a gente já sente. Os Uhum. sais a gente não vê o efeito, não enxerga. Mas, por exemplo, o pessoal que entra no mar, toma um banho no mar, sai relaxado. Teve uma época que eu tava meio estressado, né? O que que eu vou fazer, né, pra tirar esse estresse? Daí me aconselharam, toma um banho água com sal, né? Um sal grosso diluído na água e lava do pescoço pra baixo. Aí eu nunca acreditei muito nessas coisas, né? Aí eu fui tomar um banho. Tomei o banho com a água salgada, depois quando eu saí, nossa, deu uma relaxada de verdade. Então eu vi na prática que o sais também funciona. Funciona. Tu estudou um pouco disso também? Sim, sim. Eu também vim da exatas, tá. Uhum. Então é pé no chão, Aham, 1 é 1, 2 é 2 2, e 2 aham, mais 2 é 4. 4. aham. Não me vem com esoterismo, com coisas sobrenaturais, né, Uhum, que eu não acreditava muito também. uhum. Aí foi nesse caminho que eu fui abrindo as minhas e começando a ver a modificação que faz na vida da gente. Também eu tinha o mesmo pensamento que É você. uma expansão de consciência, né? Exatamente. E é só a gente vendo para crer. Então, os sais, eles fazem um benefício enorme, Aham. porque você pode juntar ali todos os sais Uhum. minerais junto com os aromas, fazer um banho de imersão, fazer um escaldapé Sim. e tudo vai te relaxar. Por quê? O sal, ele abre, ele expande. Hum. E isso torna o corpo relaxado, né. Então ele transforma realmente, e às vezes a gente não acredita. Então, voltando para as exatas, para a ciência. A gente toma um banho de sal que é externo. Eu não sei se a gente absorve o sal ou por ele ser um cristal e a gente tem uma ressonância. Eu não sei se o cristal ele faz um equilíbrio nessa nossa ressonância. Tanto é que também existe terapias, existe esoterismos de Uhum. pedras, cristais, É. por exemplo, Aham. ônix, Uhum. turmalina, essas coisas, né? Que eu não fui a fundo, mas eu sei que o cristal do sal funciona porque eu vi na prática. Será que tem a ver com essa coisa de ressonância? Sim, porque o nosso corpo é energia, Aham. Uhum. e tudo que vem de fora também é energia. E aí a hora que une a energia do sol, do sal, e aí eu falei do sol, porque a energia do sol é maior Tudo vem do ainda. sol também, né? O Nossa, sol é. nutre tudo. Exatamente, nutre tudo. Então eu já imagino o sol, a terra e a união dos 2 dentro do corpo que expande essa energia. Então tranquiliza, isso daí é sem dúvida alguma. E há um pessoal que não acredita porque ele não enxerga, Não, né? É. Então ele precisa muito do efeito no corpo, empiricamente, né? Por exemplo, o aroma a gente já sente, os sais eu já vi Aham. que dá para sentir, né? Tu já estudou outros tipos de outros tipos holísticos? ainda não entrei mais na parte dos cristais, mas Aham. não aprofundei tanto, né, Uhum. porque é muita coisa, é uma massa Né? muito grande. Uhum. Eu estou estudando muito, indo muito pra medicina chinesa agora. Ah, Ah, legal. a acupuntura, A acupuntura não, pontos. os pontos. Ah, sim, sim. Por causa da massagem, que daí Ah, você entra junto com a aromaterapia e dá muita diferença também. E o Gomen, né, falou, às vezes algumas pessoas:
Mas acupuntura, aí já bate aquele medo das agulhas, Da né? agulha. Aham. Né, fala: "Ah, não sei, viu". Será Fico que meio que será que funciona? Eu Você nunca já eu nunca fez? nunca Vocês nunca fiz, fizeram? nunca nunca fiz. Gente, fiz. é um resultado maravilhoso. Eu já É? fiz, já E fiz. eu já vi um caso, né, eu não sei, que eu fiquei meio assim de fazer, mas, que botava as agulhas e na hora de tirar ficava resíduos, ou era uma técnica que Hum, usava na ponta ouro, aí batia na pele, daí tirava e ficava lá dentro. Daí eu me assustei, porque imagina a gente colocar metais pesados dentro do nosso corpo e não poder é. tirar, né? Mas eu escutei pessoas que fizeram também que funcionou. A circulação, alguma coisa assim. Sabe como é que funciona? Eu fiz para o catacori, Aham. né? Então eu Hum, tinha muita dor no ombro e era muito tenso. E na primeira sessão, ela me causou um relaxamento total. Eu cheguei a dormir 7 horas seguidas. nossa, Porque ele relaxa, ele relaxa. pega os pontos certinho que tem que ser trabalhado. Hum, Eu mesmo não estudei a fundo ainda, né? Uhum. Mas como eu já recebi o tratamento, ele tem efeito sim. Ah, que Ele faz legal. uma diferença muito grande. E a agulha não dói nada. A gente fica com aquela sensação de que vai doer, vai ser desconfortável, nada. E eles ainda têm uma outra, que é o mocha que eles falam, hum, aquece a pontinha da agulha. E você É. nem sente esse aquecimento também. Aham. É bem, se tiverem a oportunidade, façam. E a Luciana nos presenteou aqui com um aroma, né. Ah, sim. Esses produtos aqui Eu que elaboro. você que elabora, que fabrica, tu faz Uhum. tudo, né. Que monta a Legal. sinergia, que a gente Aham. chama. E tem um serve cada frasquinho, assim, serve para uma coisa. Para uma coisa. Ah, tá. E esse aqui é para trazer boas As energias. energias para o ambiente. Ó, legal isso, hein. Vamos usar? Vamos Vamos testar? usar? Usa Vamos. aí, Tiagão. Eu tô meio mal do Porque nariz como hoje. vocês recebem muita Muita gente gente aqui, aqui, né. tem vários tipos de energia, Energias, né. Então exatamente. a pessoa Aham. ela chega ansiosa, ela É. chega eufórica e não consegue falar muito, ou Ah, fala demais e não Hã. consegue se expressar. Esse daí eu fiz para energizar o O ambiente. ambiente, Ah, tá, né, que é o como é legal. que as como é pessoas que precisam mais. como Pode é que eu espirrar faço? no ar Só assim? espirrar no Só ar. assim? Uhum, Legal. exato. Bastante Umas ou 3 Aí tá borrifadas e bom, já hein. tá ok. Se for o caso, espirra mais perto de Uhum. vocês para sentir. É gostoso, hein. Eu de cheiro? cor eu Puxa, não nossa, que lembro o que delícia. ele tem, mas eu lembro que eu tenho o ilang-ilang, se eu não Nossa, me muito engano, bom esse mesmo. daí. Gostoso isso aqui. Ele é para relaxar e Relaxar e energizar energizar o o ambiente, lugar que é. tirar. Tipo onde nós estamos agora, né. Que legal. E se alguém quiser procurar os seus trabalhos? É só entrar em contato comigo através do Instagram ou pelo telefone celular. Aham. Que aí eu tô ali para, porque eu faço atendimentos online, porque Ah, tá. a aromaterapia, mesmo a estética, ela proporciona essa facilidade da gente fazer atendimento Online, online. é. A única coisa que não dá para fazer é a massagem, É, isso né? ainda não dá. Isso, infelizmente, Infelizmente mas não eu dá. posso ensinar a Ensinar a pessoa a pessoa fazer a tá. sua própria Uhum. massagem. Ah, Legal. É, ah, tipo, você tá com problemas no catacori, eu ensino como você massagear. Você tá querendo rejuvenescer a pele, eu vou ensinar como Como você fazer a fazer a massagem. massagem Aham. facial, a fazer um skincare em casa, a Bacana. cuidar da unha, a cuidar dos pés. Então dá para trabalhar tudo isso. E com isso a gente faz o quê? Elevanta a Da autoestima, pessoa. faz você buscar a sua beleza interior primeiro, né? ah. Porque é o que Entendi. É. precisa. Então tu começa na holística primeiro. pra Sim. de- e como é que tu inicia esse processo? Tu identifica uma mulher com baixa estima. Aí como é que tu inicia Ela esse chega, trabalho? geralmente as pessoas chegam desesperadas.
Uhum. né? Não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho Aham. tempo para fazer unha, não tenho tempo para fazer. Então a primeira coisa que eu falo é: senta e respira. Aí fala: como assim? Eu tô apavorada. Eu falei: calma, Exato, relaxa. relaxa, primeiro ponto. Aí depende do que ela veio buscar. Se ela veio buscar um tratamento facial, eu vou colocar ela sentada e perguntar para ela qual é a dor dela. Aí ela fala assim: como assim? Não tá doendo nada. Eu Hum. falei: a dor é o que te tá incomodando na pele. Aí ela vai passar o que tá incomodando. Uhum. Aí, é uma mancha, é as Uhum. rugas, é a pele seca. Aí eu vou fazendo perguntas e tentar identificar o que é que causa tudo isso. Aí depois disso a gente faz um belo escaldapé que já energiza a pessoa e coloca na maca para cuidar da dor dela. Uhum. Uhum. Ou seja, ela tá com uma queixa da pele, mas a dor tá muito mais embaixo. Aí eu vou destilhando aquilo, perguntando, perguntando, até saber Sabe? Aham. aonde que eu preciso cuidar e de que forma que eu vou cuidar. Então ela vem pela aparência, mas eu vou tratar lá no fundinho, lá no X da questão. Porque às vezes não é nem porque tá com uma mancha ou alguma coisa ali no rosto ou na pele, é desde o início, né? Parou de se autocuidar, né? De Exatamente, ter é. o amor próprio e abandonou o corpo, É, né? tem aquela coisa também da correria do dia a dia, a pessoa cansada, ela acaba meio que falando Tem também. relaxando às vezes, né, falar: "Ah, isso eu penso nisso depois", às vezes tem filhos pra cuidar e tal, casa, esposo, às vezes até tem um parceiro, uma parceira que não Não dá aquele apoio, gosta. né, de fala: "Não, vai se cuidar, vai no né, cuidar da pele, cuidar das unhas, né, vai num salão de beleza, né, fazer", de vez em quando é bom fazer esse tipo de, né. O homem, ele tem um relaxamento e a mulher tem outro. O homem, ele relaxa jogando futebol. É, A mulher relaxa indo para o salão. salão, exatamente, Uhum. é. Se tirar o futebol do homem, ele fica como? Com a autoestima baixa. Não é? Vocês são homens, Sim, Não gasta não gasta energia, né? energia, né? Aham. E a mulher é o salão. é, Então, se tira do homem o que ele gosta e tira da mulher o que ela gosta, é. eles perdem a autoestima, Ah, eles perdem a vontade de viver. E aí começam as doenças, problema intestinal, Sim, problema de dor no corpo, um pé que dói, a cabeça constantemente doendo. porque assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem: "Pra que gastar dinheiro com isso, aquilo?", mas não é gastar, você vai fazer um investimento pra você, né, pra cuidar Exato. da sua beleza, né, sabe, fazer um tratamento de pele, se cuidar, né, pra ficar a pessoa ficar bonita, né, para o esposo, o esposo ficar bonito pra esposa, né, e não é ficar Aí é só que tá, a gente sempre busca algo para ficar bonito para os outros. é, Só que eu ensino a pessoa a ficar bonita pra ela, para para pra si, 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 exatamente, né? que tem é o essa também. mais É, importante. exato. Porque Uhum. a primeira queixa que eu ouço a hora que elas entram, ou eles mesmo entram, é: eu não vou me arrumar para quê? Não vou, ninguém vai ver. Mas espera lá, e É, você? Não vai ver? Uhum. exatamente. Você não vai ver seu pé bem feito, Uhum. a sua unha feita, Feita, o é. seu corpo bem cuidado, o seu intestino funcionando? Aí a pessoa fala: nossa, é mesmo, né? Então muda. É, então cuidar da aparência é fundamental hoje em dia também, né, não é só: "Ah, não, não vou fazer nada não, deixa quieto". Eu vou contar um caso que eu tinha, eu falo isso para todo mundo, porque é uma cliente que eu levei anos trabalhando com ela. Ela ia, eu trabalhei no salão primeiro antes de Uhum. ter o meu espaço. Então ela ia e fazia cabelo, somente o cabelo, porque eu nunca vi, é uma coisa incrível. Pode acontecer o que for, mas o cabelo tá cortado e pintado, tanto homem como mulher, Uhum. né? Então, o cabelo sempre tá fazendo. Aí eu, vamos fazer unha? Não, não precisa. Vamos fazer unha? Não, não precisa. Aí um dia ela resolveu fazer.
fez a unha. Aí eu, vamos fazer uma massagem? Não, não precisa. Vamos fazer uma massagem? Não, não precisa. Aí ela resolveu fazer a massagem. Juro para vocês, ela ficou 7 anos seguido fazendo Fazendo. massagem Legal. e unha. E um dia ela subiu as escadas do serviço tão rápido que ela nem percebeu. A amiga que falou: Nossa, o que aconteceu com você que você chegou primeiro que a gente aí em cima hoje? Uhum. Aí ela falou: Nossa, eu acho que é a massagem. Uma coisa assim Energiza a simples. pessoa, né? E Totalmente. energia é tudo, porque dá disposição É, para a pessoa, dá ânimo, ânimo, a exatamente. pessoa tá sorrindo, então ela tem mais abertura e interação com as Certo. pessoas, né? Tudo modifica muita coisa, né? Essa questão da disposição, a a Exatamente, é. autoestima da disposição, né? Com É, certeza. porque quando a autoestima tá lá embaixo, a pessoa não tem vontade de nada, né. Nada. Ela não quer saber de nada, não faz Aham. nada. Aí quando faz esses tipos de, né, energização, tal, faz esse tipo de massagem, aí já eleva, vai lá pra cima, ela já muda o semblante dela, da Muda. pessoa. É, né? O semblante, né? É, então, isso é muito bom. E é isso que eu tento recuperar, tanto no homem como Quanto na na mulher. mulher, essa vontade de se cuidar. Porque a gente vem para um país estranho, para uma cultura totalmente estranha à nossa, por mais que sejam Sim, descendentes, já tem aquela ligação com o oriental, mas a maioria só tem a ligação, não está vivendo aqui. Chega aqui, se submete a trabalhar. Agora melhorou, né? Das 7 às 7 da noite, ou das 8 às 10, e aí vai. E esquece de si, com a seguinte frase: quando eu voltar para o Brasil, eu me cuido. E aí fica aqui 15, 20, 30 e sem anos. se cuidar muitas das vezes, né. Aí que tá Exatamente. o problema, né. Ah, depois eu faço e nunca faz, né. Não se cuida, aí também tem o caso da vem as doenças também, né. Como que você pode cuidar de uma família se você não cuida de você? Exatamente. E vira uma bola de neve também, né? Por exemplo, tá, a mulher tá cansada, o homem tá cansado. Mas no caso, ambos acontece isso. Aí não se cuida. Aí o parceiro acaba não tendo mais aquela vontade como antes, Exato, né? E daí vai virando uma bola de neve, daí a pessoa acaba não recebendo carinho, é rejeitada, acaba entrando talvez até numa depressão, né? Sim, Por rejeição. E me veio um insight muito grande. Então, essa autoestima, essa terapia holística seria a energização da disposição da pessoa, né? exatamente. Energização. trazer É, energias novas pra é. pessoa, né, Ó, pra e ela esse aqui é poder ambiente energizado. Ó, energizado, insight Já bom. escolhe o nome. exatamente. Eu fiz para um evento que eu participei, os sais de banho romântico. Ah, Aí todo mundo fala: "Ai, vou tomar banho com meu namorado ou com meu Ah, marido". Não, gente, é para você. uhum. É para você se sentir mais romântica, se ah. sentir melhor, gostar mais de E você. Tem você esse lado também, né? O dia a dia é estressante, aí não relaxa pra nada, aí vai deitar com o parceiro ou a parceira, aí estressado, estressado, né. aí não dá abertura para dar aquela Não. relaxada, respirar, olhar e sentir o momento presente, É, né? exatamente. E Aham. esse momento presente vai ficando cada vez mais distante. É, Distante. E aí começam as cobranças, tanto de Aham. um como de contra o outro, e da exatamente. própria pessoa É, em cima dela mesma. Ah, Ai, mas eu não era assim. Mas por que que eu não era assim? né. Aí tem que buscar lá no princípio e ver aonde, né? A terapia holística trabalha com Trabalha isso, né? exatamente com isso. É o que eu tento passar para. Não é um trabalho fácil, Aham. tá? Porque, que nem você falou, as pessoas querem coisas reais, Sim, visíveis. Sim. Então, é a longo prazo. A pessoa entra: eu quero emagrecer. Aí, o que que você quer com esse é, emagrecimento? Para quê? é. Ah, eu preciso perder medidas porque eu vou na praia.
Aí a praia é em agosto, ela começa a querer emagrecimento no mês 7, no mês de julho. Tem 30 dias. Impossível você, né, Obrigado. você emagrecer, né, deixar seu corpo esbelto em 30 dias, né, não sei. Tem pessoas que nem no caso agora nós estamos entrando no inverno daqui a pouco, e o inverno do Japão é bem rigoroso. Então até o verão do ano que vem dá pra você já começar a se preparar, né? Só que tem aquele problema agora, assim, né? Final de ano, os comes e bebes, né? Ah, dia 2 de janeiro eu começo, né? Dia 2 não, porque aqui tem o É, tem feriado. o feriadão, é o feriadão do final do ano, exatamente. Então depois do feriado eu começo. Aí eu vou num churrasco aqui, outro ali, na casa de amigo, parente, né? Mas dá tempo, né? Bem antes para você Bem se antes. Aí eu preparar, até brinco, gente, não tá escrito Casa dos Milagres ali né? fora, né? Não fazemos milagres, não existe. O que a gente precisa é preparar um corpo. Um corpo exausto não emagrece em 30 E ter dias. uma continuidade naquilo, né? Não fazer um tempo, depois para, depois volta, né? Você tem que estar sempre regular Exato. naquele propósito que você quer, né? Ontem eu fui atender uma cliente e ela me chamou a atenção para uma coisa, e eu vou até depois postar algumas fotos sobre isso. Ela falou: Lu, esse ano vai fazer 8 anos que você está me atendendo. Eu falei, nossa. Ela falou, acho que é esse mês. Eu falei, eu vou procurar, eu tenho foto. E realmente, fazem 8 anos que ela faz massagem toda semana. E durante esses 8 anos aí, tu sentiu muita diferença? Eu já acompanhei uma gravidez, a Nossa. criança tá com 5 anos, já faço massagem na Na criança. criança, já virou Então, cliente também. A criança é filho dela. exatamente. Eu vi toda a mudança do corpo dela, um Ah, corpo. E ela é uma pessoa ativa. Então, tinha acabado de chegar no Já. Japão, um monte de coisa nova para experimentar, começou a ter ai, engordei demais, e aí quis se cuidar Uhum. e manteve, porque é um reflexo. Aí eu acompanho a parte onde ela emagrece, Sim. aonde ela abandona, aonde ela volta, aonde ela abandona de novo. ah. Então a gente vai trabalhando nesse processo de estar ajudando. É legal isso, hein? E cliente já, né, há bastante tempo, né? Isso que é bacana também, né? Hum. Confiou no seu trabalho Exato. e hoje está passando pro menino, pro Pra filho, né? Pra criança já. criança. E até ontem eu tirei foto dele na maca, que ele ficou ali 10 minutos certinho, dormindo. Até outro dia ele fala assim: por que que a minha massagem é mais rápida? Eu falei: porque você é menor. Ah, então quando eu ficar do tamanho da minha mãe vai demorar igual a dela. Bacana isso. Ai, ai. Bom, nós estamos aqui com a Luciana Mishima, que está contando um pouco da sua história, da sua trajetória aqui no Japão, com a estética natural, a terapia holística. E quero aproveitar também e mandar um grande abraço para Vera Goto, né, Tiagão? É, Ela que mandou uns mimos também, né? Ela que tá na correria hoje aí, com seu esposo. espero que esteja Tudo bem tudo com bem ele, lá. né? A Vera Goto que trouxe nos presenteou com alguns salgados. Falando em come bebes do fim do ano, Vamos começar aqui, né? vamos começar. Né? Eu vou ver se tem uns pra ti. Alô? Opa. Caiu aqui. Ó, é bem na hora certa. Vou trocar. É, deu uma falha aqui. Eu vou pegar os pratinhos, vocês vão se servindo? Vamos experimentar aqui os produtos da Vera Goto. Mais uma vez. Ela que vem Você faz a mão aí? nos prestigiando aí com essas delícias. Quando eu cheguei no Japão, eu comecei a trabalhar com salgado. Ah, legal. Então eu sempre quis ajudar as pessoas, né? Porque eu cheguei e na época que eu cheguei só tinha homem aqui. A maioria era homem. Então eu falei, eu preciso ajudar esses homens a comerem melhor. Né?
né? Então eu comecei a fazer salgados e bentôs para vender comida para fora. Pode se servir. Muito obrigada. E foi dessa forma que eu iniciei. Trabalhei Iniciou. durante até Aham. 98, Entendi. 2000 eu trabalhei nessa área, Aham. né, de salgado, Salgados e depois já entrei para essa parte da da estética, sempre estética. cuidando, Vamos né? receber? Vamos, É que meu tinha dado uma salgadinho. caída aqui. Dá Tem licença. uma Tá. pilha aí, galera? Não tem pilha, não. Não. Eu tô com. Não cai de novo. Olha, Eu já fui cara de pau, porque Vai, Diogo, pode ficar à senão vou vontade, pegar começa aquela, ai, onde faz tá você. aqui. É isso que a gente precisa ter, né? né? Ah, Tá falando que é para servir? Vamos servir, Vamos servir, né? Vamos muito bacana. fazer o que precisa Precisa ser ser feito feito, né? fique à vontade. e não demorar, né? Que é um hábito que a gente tem. Ah, tá. Mas a pessoa tá dando a liberdade pra gente. Então a gente tem aqui é. que corresponder. Uhum. E é um mal que o ser humano tem, né? Hum. Vai falar, fica, faz, não, deixa, não quer. Quero até depois. aproveitar aqui, ó. A Vera tá assistindo a gente, viu, Vera Goto? Tá Um grande assistindo? abraço pra você, tá? Ela tá aqui no meu Vou Facebook, dar ó, Vera. um alô pra ela. Vou contar um segredo pra vocês. A Sei. Vera era minha vizinha. A Vera era Ah, sua é? vizinha? Ela morava de frente com a minha Olha que casa. legal. Ela era de lá, Ela, né? Que baraque, né? eu moro aqui e ela ficava com o restaurante bem de frente, assim. Às vezes eu pedia bentô pra ela, falei, você faz entrega? Ela falou, cria vergonha, vem buscar. Eu falei, ah, não, é muito longe. Ó, ela mandando um abraço, tá? Um abraço pra Vera Goto. Né, Vera? Muito obrigado aí pelos mimos, né? Oh, muito bom. Tô Gostoso. comendo isso aqui, ó. Ah, não. Não, ali, pera, ó. aqui. Ali, ó. Esse Aí. aqui, ó, tá muito bom. Muito gostoso. Um abraço pra Vera Goto, que fica aqui na cidade de Oizumi, aqui na rota 142, perto ali do Family Mart. Family ali, tal. Mart. Bem quase na frente do Family Mart ali. Do lado do Cocos. No Cocos, quem quiser almoçar lá, jantar também, tem os seus horários, né? De almoço e janta. Os finais de semana ali tem esfirras, né? Também tem. Bom, enfim, falar da Vera Goto, né? Esse dia eu comi uma moranga ali dela do Halloween. Ela cozinha muito bem. Nossa, Sim, tá uma sim. delícia, hein? Isso é elevar a autoestima, Autoestima, Também, porque né? a Vera, ela faz o que ela gosta, né? né? Também, né? Isso que Ela eu falo para as pessoas, a gente precisa fazer o que gosta. gosta, exatamente. Então, tá trabalhando? Faça com amor, Com não amor. importa o serviço. Exato, porque tem muita gente que reclama, né? Ah, tô fazendo isso, eu não sei o que Não era tem. isso que eu Não era isso que eu queria. queria. Mas é dali que vem o seu sustento também, né? Então, por isso que você não. Tem muita gente que reclama, porque, ou sei lá, o salário é isso, é aquilo e tal, o serviço é ruim, mas é dali que vem o sustento seu, da sua família, né? Então você Exato. tem que dar graças a Deus por estar fazendo É aquele isso trabalho, que eu né? busco mostrar para as pessoas, porque não adianta só reclamar, tem que fazer. Ai, mas eu queria de empreender. Mas o que te impede de empreender? O que te impede de fazer algo por você? Ah, eu vim para cá para trabalhar. Mas qual o trabalho? É. Quanto tempo você está aqui? Então, eu trabalho muito essa parte. Uhum. Tá cuidando do rosto, tá fazendo a massagem para emagrecer, mas eu tô ali trabalhando com a Uhum. pessoa, fazendo ela enxergar que ela tem outras opções, que ela pode ir atrás dos sonhos dela. A minha cunhada mesmo, ela foi atrás do sonho, fez o curso de banho e tosa. A Vera escreveu aqui, ó, para nós. Linda entrevista. Espero você aqui para almoçar ao meio-dia, Luciana, junto com a dupla do podcast. Hoje? Ela falou: eu não aceito um não, serão meus convidados. Olha só, aí sim. Ela acabou de escrever aqui, a Vera Goto. Ela é um amor. eu Muito gosto obrigado muito pelo dela. convite. Tu tem compromisso Não, depois? tudo bem. Não? Então, Vera, nós vamos ir aí. Eu tava com a Tiagão. intenção mesmo Ah, de é de lá? passar lá É? hoje. Então, eu, Porque ela Tiagão, sempre fala, sempre, vem né? aqui, vem aqui. Uhum. A gente passa, Legal. sim. Só para lembrar, a nossa agenda agora, dia 8/11, vai ter a entrevista com a Amanda Midori e o Rico Souza, do evento Art Day.
E nós estaremos lá fazendo podcast É, lá, né? então, aí Ao no, vivo lá. no dia 14/11 vai ser o Wagner Dias, é um palestrante que está vindo do No Brasil. Brasil. Aham. Ele vai falar sobre trabalho sob pressão e crenças limitantes, mas ele tá ligado na lei da atração. Da Eu atração. vou abordar esse assunto com ele. Uhum. Aí, no dia 17/11, vai ser um podcast especial que a gente vai estar lá nesse evento, no Art Art Day, Day da da Amanda, Amanda do Midori e Rico, do Rico. A gente vai estar lá no meio da 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 lá, galera lá fazendo e vai ter entrevista com o uma. pessoal que estará se apresentando lá, algumas pessoas da comunidade aí, né? Aham, não saiu ainda na agenda, Uhum. viu, galera, da segunda quinzena de dezembro, mas a gente vai entrevistar a Zaira, que ela é artista plástica e presidente da Associação dos Artistas Plásticos aqui do Japão, né? E vai bater muito bem com o dia do evento lá, né? No Art Day, dia 17/11, né? No domingo. E na 18 segunda-feira, no dia seguinte, a gente vai ter a presença do Rui Rui Ramos. Ramos aqui. Ele vai vir. Ele vai vir aqui. Muito obrigado, Rui Ramos, pela abertura, né? Ele foi um monte de gente boa, um monte de gente fina. Lá no Jogada No Bonita. Jogada Bonita. Jogada Um bonita. abraço pro Santos, pra esposa dele também. E dia 28/11, vai vir o músico que toca com ele. O Marquinhos, né? É o É o Marquinhos, Marquinhos, que que toca com o ele, com o que ele Ramos. toca com o Rui Ramos Aham. no pagode. Inclusive vai ter um evento deles, né? Então, Dia 1º de eles vão dezembro. divulgar um pouco, eles vão falar um pouco do evento do evento. 1º de dezembro que vai ter lá em Shibuya, Uhum. né? Eles vão tocar, eu não sei se é num restaurante, em algum lugar, né? E ele nos convidou para aparecer lá. E é isso aí, a nossa agenda vai ser a Amanda Midori no dia 8/11, dia 14/11 o Wagner Dias, dia 17/11 nós estaremos lá no Art Day entrevistando a Zaira, que também a gente vai conversar com alguns expositores lá. Expositores também estarão ali trabalhando. Dia 18, essa era a surpresa. Dia 18 vai vir o Rui Ramos aqui, dia 28 o Marquinhos e a nossa agenda de dezembro ainda a gente tá conversando com Algumas pessoas. e ainda a gente Estaremos em breve estaremos divulgando. divulgando Em breve. E é isso aí, ó, muito gostoso, viu, Vera Goto, tá Aí ela mandou um muito bom. abraço aqui, ela falou, ó, estou então, pode vir. Acabou o podcast, pode vir. Então já. Já estamos com o almoço garantido. Garantido hoje. Cuidando da estética natural e da nossa fome, né? As pessoas perguntam muito também para mim o que é estética natural. Aham. A estética natural é você cuidar de você com mais produtos naturais do que produtos sintéticos. Sintético. Aham. Né? Porque a maioria dos produtos eles são sintéticos. Então, o que é colocado para uma pele é para todas. Sim. E os produtos naturais, eles vão mais através dos óleos essenciais e de produtos mais naturais possíveis, tipo argila, Legal. óleo essencial, óleo vegetal. Então, a gente está voltando ao princípio que sempre foi. Ao invés de tanta coisa sintética na pele. Aham. Porque o sintético, ele acaba agredindo, né? E hoje em dia, conforme vai passando o tempo, vai surgindo coisas novas, né? Pra se tratar, né? A pessoa tratar da beleza, né? Da pele e tudo, né? E essa estética natural é a melhor coisa que tem, né? Pra poder cuidar, né? Da gente. Porque o que a gente vê é, principalmente o brasileiro, que não tem o hábito diário de fazer um cuidado com a pele. Ele tem o hábito de academia, de estar bem apresentável, um cabelo bonito. E a aparência gosta muito, só que vai para procedimento muito evasivos. Botox, cirurgias plásticas. E não cuida. Exato, lipoaspiração, muita plástica. E não cuida no que é essencial, que é diariamente. Exato. Então, o que eu faço é fazer com que as pessoas
entendam que tem que ter esse cuidado diário. Diário, né? Esse cuidado diário é bom para você, para Sim, gente com mesmo, certeza. Uhum. né? Tirar um tempinho ali, 10, 15 minutos para olhar. Exato. Quem é que levanta e olha no espelho e fala: "Bom dia, É, eu me amo"? Uhum. Vai falar eu te amo pro filho, pro é, marido, pra mãe e pra você. porque você tem que estar bem, né? Primeiramente, você tem que estar bem para poder cuidar das outras pessoas também. Senão você não consegue cuidar. É, Você não cuida de você, não consegue cuidar das outras pessoas e vira aquela, né, Uma bola de bola de neve. neve. mas e para aquelas pessoas, por exemplo, para aquelas pessoas que trabalham muito e não tem outra opção? Ela realmente é tudo corrido na vida dela e ela só tem o tempo de comer uma coisa rápida, um fast food. O banho ali é um banho muito rápido porque tá cansado e quer dormir, Quer porque tem que descansar, né? acordar o dia seguinte. E para essas pessoas que não têm outra opção, qual é o conselho que tu dá? Parar, respirar, porque nem dormindo ela tá. Uhum. Pode ter certeza. Na verdade, ela vai estar piorando a situação Ela tá dela, né? A piorando. saúde dela, né? Porque pode perguntar para essa pessoa se ela levanta descansada depois de uma noite E de vem sono. aquela coisa também, né? Que não descansa direito, aí ele levanta tipo 6 horas da manhã para trabalhar e vai, vou tomar um energético para poder Hum, aguentar o dia. Isso no Japão tem muita coisa, acontece nossa. muito isso. Eu conheço muita gente que tomava aqueles vidrinhos de energético, que tem um reloginho ali e É. tal. Eu preciso tomar isso aqui, senão eu não aguento. Eu durmo todo dia, 1 hora da manhã, 2, durmo 4 horas por dia. E isso para a saúde é um veneno, né? Um veneno enorme. Enorme. Que para você ter o equilíbrio do corpo, o ideal é você dormir de 6 a Há 8 8 horas. horas. É. Então, dormir e dormir bem. Uhum. O que é dormir bem? É você dormir pelo menos 2 ou 3 horas sem lembrar de absolutamente nada. Esquecer o celular, desligar. E a reposição celular, ela começa entre 10 e Hum. meia-noite. E quem é que dorme esse horário? E tem a questão da alimentação também, né? A pessoa fala, eu não preguiça de fazer comida, eu saí 10 horas da noite, sei lá, do serviço, vou no fast food ali. É. Pega um bentô, pega um lanche no lanche do M lá, e vamos que vamos. E é o que mais come, e é o que você falou. O que eu recomendo? Gente, para. Porque é impossível a gente não ter um tempo pra gente. É. Eu vou pôr um exemplo meu. Eu estava entrando num ciclo aí de estuda, trabalha e vai para lá, vai para cá. E não estava dando atenção para mim. Quando a gente não para por bem, a gente Para para por por De mal. mal. alguma forma Exatamente. o corpo pede, né? Vai chegar uma hora que não vai aguentar. E o que aconteceu? Eu caí da escada, morando há 17 anos na mesma casa, sem problema nenhum, simplesmente caí da escada com meu pé embaixo do meu corpo. Eu tive que parar 2 meses. Nossa. Te obrigou. Então me diz uma coisa, terapia holística então tem muito a ver com acompanhamento psicológico também. Também. Uhum. Então ela, não que ela substituiria, mas seria um complemento, Complemento. né? Complemento. Porque o terapeuta é diferente do psicólogo. Uhum. Né? E o terapeuta e psicólogo é diferente do amigo ou do profissional que fica fazendo o serviço ali, dando palpite na sua vida. Sim. Uhum. Então, tem que saber diferenciar bem É isso. Uhum. O terapeuta holístico e o psicólogo, eles trabalham quase que ali na mesma linha, só que um é mais fundamentado da ciência e o outro mais na parte emocional ali, de estar cuidando mais profundamente do enraizamento, de fazer as energias, né? Então, um vai mais para a ciência e o outro mais Do leve, lado espiritual. espiritual. As Exatamente. pessoas que quiserem algum produto seu, você manda Mano, por Taquiobin, assim, qualquer lugar do Japão, qualquer lugar. né? E no Brasil, se precisar, Precisar eu tenho também. um grupo de Aham. aromaterapeutas, que nós somos em 5, inclusive até em Portugal tem uma. Olha que legal. É,
A gente chama de essencialmente aromaterapeutas, né? São 4 meninas, 3, 1, 2, 3 do Brasil, uma de Brasília, uma de São Paulo e uma do Rio Grande do Sul e uma de Portugal, que nós nos conhecemos através do estudo da aromaterapia e formamos esse grupo que, se uma não pode atender, a outra está lá para dar Sim, suporte. Então, a pessoa pode fazer um acompanhamento comigo Aham. e eu peço para a pessoa montar a sinergia e mandar. Lá no Brasil, o mesmo Em em Portugal Portugal. acontece. Olha que Isso é legal. bacana demais, hein? Uhum. É muito legal. E vocês conversam sempre Todo mês a todo gente tem mês? uma reunião. reunião, Antes tá. é que estava por causa de fuso horário, essas Tem a coisas, questão, né? Aham. né? Isso. A gente fazia 2 vezes por mês. Aí agora a gente está fazendo uma vez por mês. A gente tem uma página no Instagram, mas a gente não movimenta muito ela. Vocês conversam pelo Zoom, Zoom. assim? É porque Nós vocês não iniciam uma live, começa, já que vocês se Com encontram. participações, né, dos já seguidores. fizemos. Ah, Já é? fizemos, o legal, ano passado nós fizemos no Outubro Rosa Rosa. e Aham. Novembro Azul. E tá Porque, bom? esse mês é o mês No Novembro Azul, Ah, exatamente. Novembro Azul, é? É, É, Tiagão, Novembro Azul. Novembro Azul. tô E nós, por fora. no ano passado, Que coisa, viu? levamos 5 homens para Pra conversar fazer com a os- gente todo final de semana. A gente fez Uhum. lives. Ah, que legal. E se eu Tá no quiser Instagram. procurar, tá no seu Instagram? Não, do Essencialmente Aromaterapeutas. Aham. Esse aí é o grupo de vocês. É o nosso grupo. Ah, entendi. Bacana. Ah, falando nisso, ô grandão, eu Você me vai esqueci, fazer- eu me esqueci de falar. Eu queria agradecer aí novamente ao Silvio Mori, que ele me apresentou e me colocou num grupo de podcasters do Japão. Legal. Me esqueci de. Foi tão corrido que eu nem parei e comentei isso contigo. Aí, queria agradecer o Nabecast, que é lá do lado de Hamamatsu. Já ouviu falar dele? Já, acho que já. Então, ele fez um coletivo de podcasters do Japão, onde o pessoal lá, quem tá com podcast, né? Eles vão lá, dão dicas, conversam entre eles. Eu vou até te botar no grupo lá. Vou conversar com o Nabecast, William, se eu não me engano. Aí tem esse pessoal aqui no Japão. Olha que É um interessante. coletivo de podcasters. Eu até tenho que ver quem é que tá no grupo. Foi tão corrido que eu não parei e vi tudo. Só sei que tem o pessoal que faz podcast e é um coletivo lá dentro. Então, eu mandar um abraço pra vocês aí. Um abraço pra todos. Logo mais eu parte vou desse grupo. botar o grandão aqui no grupo, viu? Pra ele estar inteirado aí do coletivo. E seria interessante, porque cada podcaster tem o seu assunto próprio, Sim. sua Próprio, essência. E seria interessante vocês, já que vocês se reúnem uma vez por mês, de compartilhar esse conhecimento de vocês, né, com o público. Seria bem interessante vocês fazerem lives. A gente tem pensado bastante nisso, né, de estar colocando, de que forma que a gente vai colocar, porque a aromaterapia, ela envolve tanta coisa É um conhecimento que precisa ser compartilhado. Antigamente, o pessoal confundia isso com as bruxas, né? Que eram Exatamente. caçadas porque trabalhavam com essas essências naturais. Hoje em dia não tem mais isso. Claro que tem ainda não sei se é um preconceito, mas um não acreditar nessa parte holística, ocultismo, essas coisas aí, alquimia, mas precisa ser divulgado, né? Porque é uma ciência, né? Sim. É um estudo, né, da reação que causa no corpo, né, físico e emocional, né? Nesse lado aí. E a gente estuda bastante justamente isso, o que o óleo causa, o que faz. Inclusive, nós temos uma psicóloga no grupo, Legal. uma farmacêutica. Grupo de farmacêutica. peso, Não, é Peso enfermeira. mesmo. Desculpa. Ela é enfermeira e
advogada. Ela tem 2 formações. Uhum. Uma artista plástica, Olha só. são diversos ramos que Diversas áreas, né? uniu Aham. para Cara, aromaterapia. legal Tem que né? ter isso. uma com o senso da beleza ali, né? É. E aí tem a parte Aham. da beleza, que sou eu que cuido da parte estética, né? Uhum. A enfermagem também, a menina da enfermagem, a Mari, ela também Sim. estudou a parte de cosmetologia. Cosmetologia. De cosméticos, De né? cosméticos Ah, naturais. Naturais. Aham. Ah, Que daí a gente bacana traz também. tudo pro natural. Falando em cosmeticologia, eu confundi com cosmologia, uma coisa assim, mas no início da conversa tu comentou sobre alguma coisa sobre cromologia, como é que é? É a terapia das cores. Das cores. E como é que funciona isso aí? Explica pra gente. Através das cores, a energização das cores, que cada cor tem uma função também. Então, aí, para o que você vai tratar, você coloca determinada cor. Mas Legal. como funcionaria assim? Então, eu não, vou ser bem sincera, eu passei bem rapidamente por essa área, eu não me Não aprofundei. aprofundou. Porque o meu foco mesmo era a aromaterapia dentro das Aham. terapias. Legal. Porque é muito, se a gente for, a gente tem que escolher aquilo que quer. Não dá para pegar tudo e colocar numa, porque aí você acaba não fazendo nenhuma terapia. Sim. Que nem a gente tinha conversado lá em Barack, né? Eu estudei um pouco de musicoterapia. Os hertz, né? Tudo é Sim. vibração É. Sim, também, sim. né? E nossa, abre a mente de uma forma quando tu começa a entender, a enxergar essas coisas invisíveis que existem, aí tu começa a perceber, a abrir a tua mente e ver que existe algo que a gente deixa passar despercebido, né? E o Hertz, ele é muito interessante, porque ele é interação, né? Ele vai te dando Tudo é onda, tudo tem né, uma altura, amplitude, um Sim, ciclo sim. ali. Quando a pessoa entra lá no meu estabelecimento, eu coloco tanto a cromatologia como os hertz também. Sempre tem uma música que tá para o ambiente e a cor Do relaxamento, né, da do pessoa. relaxamento, Isso é para muito poder bom. trabalhar E essa. ainda mais no mundo que nós vivemos hoje de correria, né? Fazer esse tipo de trabalho, né? Ir até esses locais é sensacional, né? Para poder dar aquela desestressada, né? No meu espaço não tem nem relógio, para começar. Né? A pessoa entra, mas como é que eu vou saber a hora? Não precisa, gente. Aham. Eu sei o que eu preciso fazer e o tempo. Uhum. Então, eu sempre deixo. Geralmente, um trabalho ele leva 1 hora, um tratamento, né? Só que eu nunca termino em 1 hora. Porque a pessoa começa a falar. Aham. E aí ela fala, fala, fala. E a pessoa precisa ser ouvida. É. Mais É precisa. isso aí, é um dos. É o que mais. É o que mais. É o cano de escape. Hoje em dia, o pessoal. Só um escutar da conversa da pessoa Exatamente. já relaxa, né? Já é um alívio pra pessoa. Exatamente. Tá E faltando. ouvir sem julgamento. Uhum. Né? Exatamente. Sem palpite, Aham. sem Só faça ouvir. isso, faça aquilo. Uhum. Porque a gente vive num ambiente onde todo mundo fica palpitando na vida dos Exato, outros. exatamente. Hoje em dia tem muito isso, né? Qualquer coisa, a pessoa, não, faz isso, faz aquilo, ou não faz, né? Muita crítica, né? Muita crítica, E tem E gente que não sabe receber crítica, né? Já, né? Mas fazer o quê, né? Bom, a Luciana Mishima está com a gente aqui. Mais alguma pergunta, Thiago? Mais alguma coisa? Hum, hum. Nossa, eu queria entrar em várias perguntas. Tem vários assuntos que eu Né? queria entrar. É, hum, ah, como, é, como e quando que tu começou a acreditar nesse lado holístico espiritual? foi em 2008, Hum, através daquele contato ali que eu tive de longe com as essências. Aquilo me deu uma
virada de chave. Eu falei, eu preciso aprender Hum. e ajudar as pessoas que estão em volta de mim. Uhum. Apesar de que eu já venho de um lado espiritual já de ajuda, né? Meu lado religioso ele já traz isso. Mas o start mesmo deu ali em 2008, a hora que eu vi as pessoas de longe manipulando as essências, fazendo, e aquele aroma veio até mim, foi um chamado ali, parece que foi. E aí eu comecei falei, ali eu falei, eu preciso cuidar. E não é esteticamente, é interiormente. Interiormente. Aham. Então Sim. foi ali em 2008 e para isso eu precisei de um tempo, de uma preparação, de um tudo para que eu chegasse hoje aqui em 24. 2024 tá podendo Poder fazer isso, né? falar, né, do E assunto. isso foi antes da crise ou depois da crise? Foi na crise, não foi Foi na 2008? Durante a Foi bem na crise. crise, Durante né? a crise. 2000, eu estava aqui no Japão nessa crise. Eu Uhum. fui Então, embora em 2009. crise para mim, eu sempre falo para as pessoas, tire o S do crise. O que Crie, fica? Crie. Então, Mesmo. o que é uma crise? Exatamente. Cria oportunidade. E a gente não cria, a gente só É. foca na crise, No problema, né? no problema. É. Então eu sempre tive isso dentro de mim, de querer ajudar, de estar. Tanto que eu sempre quis ajudar, que quando a minha filha entrou no primeiro ano escolar, Uhum. em 2006, 2005, se eu não me engano, eu já tinha passado por 6 anos com meu filho no primeiro ano, com todo o período escolar dele do Aham. Shogaku, ele já tinha ido para o Chugaku. E quando ele estava no Shogaku, era só ele de brasileiro, então não tinha dificuldade. Com a minha filha entraram 7 crianças brasileiras que as mães não sabiam nada. Então, o dia inteiro era a mãe ligando. Ai, como que faz isso? Como faz aquilo? Como faz aquilo outro? Aí eu tinha uma mãe, uma das mães que sabia ler. Hum, Eu falei para ela, ó, você lê, eu traduzo, porque eu não sei ler. sim. Ela falou, mas você sabe traduzir? Eu falei, eu entendo bem. Aí ela lia e eu montava os textos em português, porque ela não sabia falar direito o português. Então, dali eu já comecei a querer ajudar Ajudar as as pessoas. pessoas nesse Aham. sentido. Então, daí já vem. Aí, para despertar para o lado da massagem, foi ali a hora que eu saí da exatas Aham. e vi que eu falei, pera lá, a massagem traz benefícios. Sim. A massagem dá resultado. O toque, o amor, o carinho, ele dá É, essa exatamente. diferença na vida do ser humano. Legal isso aí, né? Mais alguma coisa, campeão? Pra mim, Tá ótimo. eu tô com fome. Tá... É. É isso aí, então. Então, Bom, vamos então aqui agradecer a Luciana Mishima pela sua presença. Luciana, fala um pouco como que as pessoas podem entrar em Sim, contato com você, ali pra Instagram, câmera. ou telefone, não sei. Bom, o meu Instagram é Luciana Charme de la Beauty. Eu moro em Ibaraki, na cidade de Josso. Estou aqui para atender você que precisa e que não precisa também. E eu faço atendimentos online, dou Sim. assistência, né, de como você olhar para você, cuidar de você, Sim, se tratar com carinho e com respeito, exatamente. que é o que a gente Aham. mais precisa hoje. Então, seria isso. É só entrar em Legal. contato comigo. Legal. Então foi a Luciana Mishima, a nossa convidada de hoje, desta quarta-feira. Quarta-feira já de frio também, já, né? O frio já tá mostrando as suas Tá caras querendo aqui vir, né? no Japão, né? Tirem os casacos do guarda-roupa, né? Os Hum. cobertores. Tiagão, um grande abraço para você, tá bom? Um abraço pra você, Dal. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui Eu que conosco. agradeço. E foi muito bom o papo. Um abraço pro pessoal do Instagram, tá lá no Instagram. Pessoal do Instagram. Instagram, aqui do meu Facebook também, a Estela, o Hideki lá em Aitken, assistindo a gente, a Vera Goto, daqui a pouquinho a gente tá aí, viu, Vera? Vamos nos deliciar com
suas comidas ali. Ou tem que ter a moranga, hein? É, né? Então tá bom, pessoal. Hoje foi a convidada Luciana Mishima. Esse foi o Restart Podcast de hoje, desta quarta-feira. Dia 8 tem outro, né? Dia 8 tem outro, sexta-feira agora. Isso Sexta-feira agora, aí. mais uma gravação do Restart Podcast. E é isso aí. Grande abraço a todos e até sexta-feira. Abração. Obrigado. Tchau, tchau.